Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é a aula 5 do curso de Pensamento Computacional, com a temática dos paradigmas de programação orientada a objetos, com foco na criação de jogos eletrônicos. Então, aqui na aula 5, nós temos como objetivo da aula de hoje, então, fazer a apresentação de algumas engines, né? O conceito de Game Objects e Components, então, que são os conceitos base da programação de jogos, demonstração de um projeto simples, tá? Aqui está escrito dentro da Unity, mas eu vou apresentar, na verdade, numa engine de código aberto, que é o Godot. Então, dito isso, né, e a conexão entre o C Sharp e engine de jogos, é um jogo funcional. Então, vamos lá. O conteúdo teórico já está publicado dentro do GitHub, então a pasta das 5 aulas ela já está publicada dentro do GitHub. Então vamos acompanhar por aqui o arquivo.markdown. Essa aula vai ser um pouco mais expositiva, diferente da aula 4. Ela não tem apresentação de código de forma direta, né, de desenvolvimento de código direto. Eu vou pincelar, então, né, os objetivos dessa aula são compreender o que é uma game engine, qual é o seu papel no desenvolvimento de jogos, identificar as centrais dentro da Unity, né, Scenes, Game Objects, como também vai servir para o Godot, relacionar os pilares da programação orientada a objeto, estudados nas aulas anteriores, como a arquitetura interna do Unity. No caso aqui a gente vai também modificar para Godot. Eu vou passar por dentro da Unity, mas a ideia principal é demonstrar uma engine ativa, né, que possa suportar o C Sharp, a paradigma de programação orientada a objeto, dar os primeiros passos na criação de jogos simples. Aqui no caso serve para qualquer engine, porque a estrutura, o core do desenvolvimento de jogos é praticamente o mesmo. Então a gente não pode gerar muitos problemas. Contextualização. Antes de criar um jogo, o desenvolvedor precisa escolher o terreno onde vai construí-lo. E esse terreno, né, é a engine. A engine é uma das ferramentas principais onde a gente vai acabar criando o nosso jogo. Então, é onde a gente vai relacionar assets visuais, né, lógicas de programação, né, instrumentos da programação, junto com todos os outros artifícios que vão dar corpo ao jogo. Tá? É um facilitador, é um ambiente de desenvolvimento. Assim como a gente usou o Visual Studio para programar um console ou um aplicativo desktop dentro da linguagem C Sharp, né? A gente tem a engine para desenvolvimento do jogo. Tá? O próximo passo natural é transpor a lógica do ambiente, né? E adicionar esse aspecto visual ao desenvolvimento de jogos, né? Game Engine, no motor de jogo. O que é uma Game Engine, né? Game Engine, em essência, é um framework orientado a objetos de larga escala. Então, o que ele pode oferecer? Um game loop definido, que atualiza e renderiza o mundo em cada frame, que é o que a gente viu com as ações, né? Uma ação realiza frame a frame, né? No caso do console, cada ação que a gente fazia, ele realizava um frame, que é uma nova tela, né? Uma nova saída, uma nova pergunta, e ia realizando essas ações, né? Um sistema de cenas para organizar diferentes estados do jogo, um menu, fase 1, fase 2, fim de jogo, e assim por diante. Sistema de física, que simula gravidade, colisões, que está dentro da biblioteca da engine, né? Em relação à programação. Sistema de áudio, efeitos sonoros, para integração ao jogo. Um editor visual, que permite montar o jogo de uma forma intuitiva, isso aqui é muito importante. A gente pode, de certa forma, programar sem o uso de uma engine, tá? Uma engine ela é uma facilitadora, é um framework, mas assim como qualquer outra parte da programação, o framework ele é um facilitador. E existe a forma complexa de realizar isso, tá? E uma linguagem de script para programar os comportamentos customizados. Isso ocorre dentro das outras engines, tá? Aqui no caso a gente tem, né, as principais engines do mercado. Unity, que é o uso exclusivo, né, do C Sharp dentro da plataforma Microsoft. Multiplataforma 2D e 3D e alguns dos casos notáveis, tá, da Unity, como Hollow Knight, Cuphead, Among Us, que são jogos desenvolvidos dentro dessa engine, são jogos exemplos, tá? A Unreal Engine, que hoje a dona é a mesma dona da Epic Games, tá? Mantida, né, pela Epic Games, é uma
engine muito utilizada. Ela utiliza o C++ e Blueprints, são específicos da Unreal. C++, que é uma linguagem de baixo nível ali, meio intermediária, que é tenebrosa, assim, para ser utilizado, mas ela tem uma otimização muito boa de máquina e utilizados para gráficos de jogos AAA e de alto realismo. Fortnite não é um exemplo de alto realismo, mas né, um jogo um pouco mais complexo. E todos os jogos da série Gears of War, o que é muito bom, tá? É um desempenho para uso de máquina, né? Otimização para evitar que o computador exploda. Em alto desempenho é bom ter uma engine que realiza essa compactação de forma direta. A engine que a gente vai dar uma olhada hoje um pouco mais a fundo, né, para ver todos esses aspectos de facilitação desse framework, é a Godot, né? A Godot que tem sua própria linguagem de programação, tá? Ela é de código aberto, que é o Godot Script, que é uma variação do C Sharp, tá? É muito similar, mas bem diferente. Aqui no caso, a gente tem o C Sharp também. Existe a possibilidade de adicionar esse framework do C Sharp. Ela é open source e realiza também jogos 2D e 3D, tá? Aí os exemplos são Castle Beasters, Protato e alguns outros, tá? Isso foi só que eu coloquei aqui. E o último, o Game Maker, ou GML, né? Com a linguagem principal. É um jogo de 2D, prototipagem rápida, são para jogos mais dinâmicos, tá? Aí tem o Undertale, como exemplo, que é um jogo bem famoso, e o Hotline Miami. No caso aqui, né, uma citação direta, né? Segundo o Castle, a escolha de uma engine deve ser considerar o tipo de jogo. A plataforma-alvo é o perfil da equipe. Para iniciantes, sem conhecimento em C Sharp, a Unity é uma opção mais indicada, pela combinação entre documentação extensa, comunidade ativa e curso de aprendizagem acessível. Então, assim, como a ideia do curso era utilizar o C Sharp o tempo todo, o caminho natural é a Unity. O único impedimento da Unity é que ela tem uma complexidade um pouco mais alta e ela é mais restrita, tá? É uma ferramenta um pouco mais restrita comparada com a Godot, que também usa o C Sharp, né? O único problema é que o C Sharp dentro da linguagem Godot, ela, ela peca um pouco em explicar certos aspectos, tá? A pesquisa tem que ser um pouco mais extensa em relação a uma documentação. Unreal Engine, né, uma visão geral da Unity, da plataforma Unity. Aqui a gente vai dar uma olhada, né, no que seria a Unity, tá? Aqui a gente tem a página inicial da Unity, uma página bem bonita, tá? Então a gente tem a criação de jogos com a engine da Unity, né? A, a colaboração, que seria a, a comunidade. A gente aqui vai ter outros lugares para a gente poder verificar, mas aqui tem planos e preços, que é uma coisa que já é uma coisa um pouquinho mais tenebrosa, e baixar a Unity, tá? São versões diferentes. A própria é, tem planos de pagamento, né? O uso pessoal é gratuito. Você pode baixar, publicar, todos os tipos de assets possíveis. É a partir do plano Pro para empresas, né? O negócio começa a ficar um pouco mais salgado, tá? Para a indústria em si, existem outras atribuições para jogos digitais e para jogos eletrônicos que não são exclusivamente entretenimento, tá? Existe o uso de desenvolvimento 3D ou jogos para outros fins, tá? Aqui dentro no site da Unity é necessário fazer a autenticação para iniciar a sessão, mas a Unity em si, ela tem, né, os jogos mais acessíveis, a própria documentação. Dentro da engine do Unity, né, ela vai ter uma série de recursos, tá? Eles têm um aprendizado aqui dentro da comunidade, que é o Unity Learning, que é uma coisa que eu recomendo bastante, que é literalmente como usar Unity passo a passo. Se você tiver um conhecimento de inglês razoável, você vai conseguir entender e utilizar a Unity dentro, através dos projetos internos. É uma atribuição muito maravilhosa. E ele meio que força você a usar o Visual Studio, que foi o que a gente utilizou o tempo todo, tá? Tanto que o Unity Engine é uma biblioteca dentro.
a gente consegue trazer colisões, partículas. Também existe a opção de você integrar isso de forma visual. Então, a Unity em si é uma coisa muito documentada, né, by Microsoft, né? A Microsoft tem essa filosofia específica de documentação. Se eu não me engano, só realmente tem em inglês os cursos, né, da Unity. Abriu a conta, criou uma conta. O Learn do Unity é muito bom, assim, existem vários cursos específicos de game developer, que inclusive tem a separação por nível de senioridade aqui, se eu não me engano. É, Junior, Pleno e Sênior dentro da Unity, Build a Game, tem outros conteúdos, Explore Pathway, acho que é isso aqui. Não, mas é bem importante assim se for seguir dentro da Unity, é claro, né? A forma inicial de utilizar é sempre gratuita, mas os assets e outras bibliotecas são sempre extremamente importantes, tá? Então aqui a gente tem esse overview sobre a Unity. No caso da Unity, ela é única e exclusivamente C Sharp. Então ela utiliza o framework da Microsoft do .NET, que a gente viu no começo do curso, toda aquela estrutura de lógica de programação, a criação de classes e objetos. Dentro, então, a programação orientada a objeto com a Unity, ela é a única alternativa. Não existe como escapar dela. Você tem que utilizar, porque a linguagem nativa da programação da lógica do jogo, interações, é feita pelo C Sharp, tá? Então, assim, como programador, como desenvolvedor, para mim a parte mais complexa do desenvolvimento de jogos é a estética, tá? O artifício visual, os assets, são a parte mais difícil de introduzir em um jogo, tá? A lógica de programação, com a documentação que a gente tem hoje, ela é bem mais fácil de entender do que o tempo que você despende a criar artifícios visuais do jogo. Então, uma coisa bem complicada. É a forma visual como você vai tratar o jogo, né? Uma coisa bem mais artística do que lógica e aqui foge mais da programação, né? Mas é sempre muito positivo, tá? Esse aqui de programação, em espanhol, quem tiver conhecimento espanhol também fica bom. O Unity para Junior Programmer, né? Da Unity, você consegue começar o Pathway e fazer o caminho básico, né? Basic Gameplay, Sound Effects, Gameplay Mechanics, User Interface, publicando o projeto, gerenciando cenas e caminho de data, aplicando orientação a objetos, princípios de orientação a objeto. Então, o nosso curso meio que focou nisso aqui, na aplicação da orientação a objeto com o foco de forma direta na programação de jogos. Ok? Dentro do mercado, a Unity e a Unreal são as duas engines mais utilizadas. Então, no foco do mercado, de trabalhar com isso, de procurar empresas, estúdios de desenvolvimento de jogos, tanto Unity quanto Unreal são caminhos interessantes. Então, essas duas linguagens de programação para desenvolvimento de jogos são extremamente necessários, tá? E a ideia é desenvolver pequenos projetos também. Ah, professor, por que o Godot, né? A gente vai ver o Godot. Porque o Godot, ele entra nesse princípio do open source, perdão, do código aberto, da distribuição aberta, gera essa tranquilidade maior para poder trabalhar dentro, ok? Então, visão geral sobre, né? Então aqui, a interface dele tem a hierarquia, o Scenes View, o Spectre, Game Review, projetos, modelos, cenas e componentes. Aqui eu vou mostrar um pouco rapidamente sobre, tá aqui no GitHub, e vou mostrar todo o resto diretamente na prática, tá? Inclusive os códigos. A ideia do Godot, então vou mostrar aqui, né, o Godot. O Godot, ele é uma engine de código aberto, tá? Então, ela é gratuita, ela é acessível, a base de código dela pode ser modificada, você tem acesso aos arquivos, você pode fazer algumas alterações para otimização. Ela tem
uma documentação extremamente extensa, ela é multiplataforma, então web, Android, eh, eh, Steam, Linux, você consegue programar para tudo isso, tá? E o fato de ser código aberto permite isso. E ela tem uma exploração da documentação muito maior. Ela pede também o apoio para corrigir bugs e novos recursos, que é uma coisa muito interessante para programadores, tá? Quando você encontra um nicho, uma linguagem, uma forma de resolver problemas e você aplica dentro de projetos de código aberto, isso fica muito legal no currículo. Então, aqui também temos a documentação e referenciamento de APIs, consumos. Então, a documentação é bem extensa, é documentação de linguagem mesmo, como é de código aberto. Então, leia, leia, leia e releia. Ocorreu algum problema dentro da programação, você consegue vir aqui pesquisar e encontrar dentro da documentação do próprio Godot, o site da Godot Docs. Então, é uma coisa muito interessante. É claro, feito de código aberto, eles sempre vão de grana. Recursos são cenas que a Godot permite realizar, que viu que o seu nível de complexidade dela é bem baixo. Então, tendo ela, ela é um executável dentro do Windows, o que é maravilhoso. Você não baixa e instala um programa, você executa ele e ele encontra o arquivo e acaba criando isso aqui, tá? Esse aqui é o ambiente de desenvolvimento da Godot. Então, aqui, né? Isso aqui é um jogo exemplo. Esse jogo exemplo, ele é bem simples, tá? Foi todo desenvolvido em C Sharp, a lógica C Sharp, tá? Não com Godot Script, que são duas opções. Na hora de baixar, eles vão perguntar, que ele baixa junto o framework .NET, bem útil, tá? Então, assim, a ideia do que a gente viu aqui, que está relacionado à criação, é esse campo aqui, onde a gente assets, entidades, cenas, scripts e titles, tá? Isso aqui é uma forma de organizar o, a programação do jogo, tá? Então, por exemplo, o que seria uma entidade? O jogador, o player. O player aqui, o nosso personagem. Opa, tô mexendo nas coisas do lugar. Nosso personagem aqui, ele é uma entidade. Então ele tem um bloco de colisão. A colisão dele é em vermelho. Ele tem a animação 3D, o collision shape, né, que está em vermelho. Um outro collision shape 2D, que não necessariamente ali dentro está identificado a hitbox. E ele tem um script para ele, né? Então aqui, o que separa entidades, cenas, que seriam os levels, né? Aqui não tem, né? O exemplo do primeiro, Word One ali. Vamos ver se a gente consegue voltar para o 2D. Aqui. Isso aqui é uma cena. E esses artifícios visuais ajudam. Ele é meio arrasta e solta, né? Então, assim, se eu quiser adicionar um novo inimigo com o mesmo comportamento de todos os outros, é, eu posso simplesmente arrastar e adicioná-lo aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicionar um em um lugar aqui, de forma específica. Entidades, Robopumpkin, né, que é um inimigo. Adicionei ele no Grassland. Aonde? Nossa, no 00. Aqui fica complicado. O Giovanni. Deixa eu ver se eu pego ele. Se eu der um Ctrl Z, eu consigo arrastar ele direto para a cena, assim. Tu, tu, pronto. Foi adicionado. E ele vem junto toda a programação embutida, que a gente vai ver agora. Então, o conceito de entidade, assets, que são aí a parte que eu acho mais complexa, que é a parte visual das imagens, onde a gente configura colisão, shapes para colisão da própria cenário, né? Temos essas cenas, que no caso a cena mundo um, mundo 2, né? Então, todo esse processo de colisão entre o player e o chão, o cálculo da gravidade, tudo isso já vem meio que embutido na engine, tá? Então, é bem mais simples. Os conceitos de paralaxe, o desenvolvimento de jogos em si já dá um curso completamente separado, utilizando a engine, explicando ela, todos os artifícios necessários, né? Então, como a gente focou mais na programação em si, utilizando o C Sharp, a gente tem aqui o exemplo do código. Então, aqui o exemplo do player, using Godot, using system dentro, uma declaração de variáveis enum, né, enumeradas de player state, são variáveis, né, atributos,
Aqui um public class, né? Player que herda aqui, né? O padrão de herdar. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl mais aqui. É bem lotado de coisa, uma engine, tá? É muita poluição visual. Mas aqui tem um player que herda o, o Character Body 2D. Então ele herda uma superclasse. Em seguida, a gente tem os atributos, Private Int Lives, Private Ball Invincible, né? Aqui, o override de uma função que está dentro, que é o ready, que quando começa o jogo, né, com o Character Body 2D. Também o Anime Sprite 2D Anime, para animação. Player State, né, que no caso o idle seria um estado da animação. Invincible Time, o tempo que ele fica invencível, né, isso aqui é importante. Outra função sobrescrita, que é o processo de física, onde a gente define a velocidade em vetores. Tá? Aqui, no caso, a gente pega o vetor em 2D com a velocidade definida pela variável velocity. Aqui, cadê? Tem uma variável definida como velocity em um canto. Direção, input, né? Que é input keys aqui, com os botões que a gente utiliza. Se está no chão ou não, tá? Para definir a atividade. Current state, que é para definir se o player está morto ou não, se ele sofreu um hit ou não, e assim por diante. Ó. Toda a estrutura básica da programação, da lógica, é aplicada aqui. If, se hitbox é null, então a hitbox não encontrada, então isso aqui é uma validação. Antes de começar o jogo em si, outra função, validação de física, né? Se ele está no chão ou não, definição se está vivo ou morto, velocidade, isso aqui a gente viu essa definição de estado, né? Booleano. Se ele está morto ou não, a gente viu isso na aula passada. Aqui, além, é claro, né, dessa cena de scripts, a gente tem para o Robopump, que é o nosso inimigo, é claro, ele tem dois estados, inimigo 6, que é o patrulha morto, ele é bem mais simples, mas ele também importa Character Body 2D. Demorou para carregar a corsita. Ele segue a mesma regra, só é um pouco mais simples, ele economiza bem mais. Tá? Então, essas lógicas em relação Ticket Damage, On-Side Hitbox, então, todo esse processo ele daria bem mais fácil 8, 9 ou 10 aulas somente sobre essa Game Engine. Então, é algo extremamente específico. O Game Management, que é meio que o core em relação a onde o jogo começa, o número de vidas, qual que é a condição para o jogo acabar, qual a condição para o jogo reiniciar, tá? Level End, que é quando o level acaba, para poder fazer a troca, né? Então, as cenas. Mundo 1, trópico, floresta, inverno, onde ele começa, onde ele termina. Câmera, a câmera segue o player, tá? Então, se tiver um grupo player definido dentro da engine, ele vai pegar esse camarada e vai que a gente está dentro, ele vai pegar esse camarada e vai seguir esse camarada, tanto que ela é uma das entidades, ó. A câmera ela é uma cena com o script embutido. Então ela é só esse quadrado roxo, esse quadrado roxo é a câmera e quando o jogo começa, a câmera ela busca o player dentro da cena principal. Quando ele busca o player, é, ela encontra e trava a câmera, tá? Deixa eu dar. Então aqui eu vou iniciar o jogo. O jogo não tem som, mas tem como atribuir som ao Godot também, assim como a Unity, tá? Então aqui, ó, ele em idle, a verificação não tem a cena que define a UI, né, a tela do jogador com as informações, mas é um jogo extremamente simples. Então, aqui, no caso, os dois Robopump que morreram, aí, ó. Então, né, meio parecido com Mario, né? Essa simplicidade do jogo 2D, com a função de paralaxe, a diferença de velocidade entre os cenários, né? As várias camadas do cenário, o level end, né? Para troca do level, e assim por diante, tá? Isso aqui é um trabalho em andamento, na verdade é um pouco mais para exemplo do que necessariamente um projeto finalizado,
né? Esses assets, né? A estrutura visual é encontrado facilmente na internet, né? Esse projeto aqui é mais para o ensino do C Sharp dentro do desenvolvimento de jogos ativo, né? Não se importando muito para animações, a parte gráfica em si, mas sim mais voltado para o uso do C Sharp como engine, tá? Opa, eu não consigo, não fechei aqui. Pronto, fechado. Então é isso, gente. A ideia da aula de hoje era justamente essa, era ser mais expositiva. Dentro do material teórico tem alguns aspectos mais profundos dentro da Unity. Então, interessante, o final desse curso é que eles comecem a desenvolver, pesquisar e aprender um pouco mais, se interessados no desenvolvimento ativo de jogos eletrônicos, tá? Por parte do entretenimento ou de forma institucional, né? Mas aprender um pouco mais, tá? Então, o fim do curso é justamente esse. Então, espero que vocês tenham gostado. Realizem as atividades recomendadas dentro do GitHub, né? Os desafios recomendados, tanto de código quanto para criação de jogos via texto. Busquem e tirem dúvidas. O repositório está público, então ele pode ser consultado. Vocês podem baixar os arquivos do repositório, os arquivos de scripts.c Sharp. E qualquer dúvida também podem contatar através de lá. É possível fazer comentários, alternâncias de código, pedir pull request em relação aos scripts. Então, estamos sempre abertos. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite.